Se você está procurando uma panela elétrica para fazer o seu arroz nunca mais ficar queimando arroz, queimando alho, queimando tempero, ou faz um arroz muito duro, ou faz um arroz muito papado, se você está procurando isso, você chegou no vídeo certo. Então fica aqui que hoje eu vou te apresentar a minha panelinha de arroz, que é aquele dia aqui da minha cozinha da Britânia. Olá, eu sou a Jéssica Peck e esse canal é um cantinho para mulheres que querem cuidar do lar, cuidar da alma e da vida com Deus. Então, se você é essa mulher, se eu te encontrei, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para você ir acompanhando aí o que eu vou postando. Essa aqui é a minha panelinha, eu já tenho ela aí por muitos anos, mas cerca de uns 3 anos já que eu tenho essa panela, e ela é uma queridinha, eu uso ela praticamente todos os dias aqui na minha casa, e se você já quer saber se vale a pena ou não ter essa panela, eu já digo que vale super a pena. Eu, como falei, eu uso ela quase todos os dias. Se eu for fazer arroz naquele dia, eu uso essa panela e é praticamente todos os dias que eu faço arroz, exceto aí quando eu faço coisas especiais ou massa e tal, mas geralmente aqui em casa a gente come muito arroz, e essa panela aqui, se ela estragar, eu falo com meu esposo que se ela ficar ruim, eu vou investir em outra com certeza. Eu já tive uma outra panela de arroz, eu vou deixar a foto dela aqui, foi uma branquinha, que eu gostava dela, não sei se eu usava errado, mas ela agarrava muito arroz, agarrava muito. Essa aqui ela não agarra, nada que fica assim, extremamente grudado, né? E ela é muito prática. Aqui em casa nós somos 2 adultos e uma criança, e eu consigo fazer aí cerca de 2,5 copinhos a quantidade, mas eu vou falar melhor da quantidade. E super atende aqui em casa, mas eu acredito que se você tem até 4 adultos na sua casa, ela com certeza vai te suprir a sua necessidade. Fala, oi. Oi. Então, esse aqui é a criança que come aqui em casa junto com os adultos, né? Queria aparecer para dizer que come arroz. Você come arroz, filho? Vai lá. Vou pegar aqui o meu arroz para vocês poderem ver a quantidade que eu uso e tudo mais. A panela de arroz, ela vem com esse copinho aqui e é muito importante que você mantenha sempre o uso desse copinho. Ele não é um copo de xícara tradicional, um tamanho tradicional de xícara. Ele é um copo perfeito para essa panela. Ele foi feito para essa panela. Outra coisa que vem também é esse recipiente aqui que você pode colocar legumes, você pode colocar ovos, qualquer coisa que você queira cozinhar no vapor. Vamos começar falando sobre capacidade. Essa panelinha aqui, ela vem com uma capacidade de fazer 6 copos. 6 copos desse tamanho. Eu calcularia, pela minha experiência, que esses 6 copos dá aí, com certeza, para até umas 7 pessoas comerem. Se você tem outros acompanhamentos. Se for, por exemplo, se você for fazer um prato que é só arroz, por exemplo, estrogonofe, que só serve arroz, aí talvez umas 4, 5 pessoas. Depende da quantidade de pessoas, né? Aqui em casa eu já fiz... Nessa panela aqui, eu já fiz comida para... Com a minha experiência, eu já fiz nessa panelinha aqui comida para 5 homens. 5 convidados homens que comem mais, geralmente comem mais, né? Então, eu fiz aí esses 6 copos aí, deu aí para umas 6 pessoas comerem tranquilamente. Mas, como eu falei, depende da quantidade de comida que vocês comem na sua casa, né? Aqui em casa, eu costumo fazer 2,5 copos ou 3 copos, dependendo da refeição que eu for servir. Mas geralmente, se eu for servir uma refeição com acompanhamento, eu faço 2,5 copos aqui. É como se fosse 1 copo para cada adulto. Eu faço essa medida mais ou menos. Essa panela, ela tem 2 botões, um para refogar e cozinhar, outro para manter aquecido. Isso significa que quando ela está fechada, quando você coloca aqui a panelinha aqui dentro e fecha ela, você aperta o botão para refogar e ele vai ali dourar o alho, por exemplo, como eu vou fazer aqui com vocês. E ele também serve para cozinhar, você aperta ali e ele cozinha. E depois que dá o tempo de cozimento, que o arroz fica ali no ponto perfeito, ele automaticamente muda para a etapa manter aquecido. E realmente ele mantém aquecido. Então, por exemplo, você pode botar aqui para cozinhar o seu arroz e ir fazer outras coisas que não correm o risco do seu arroz queimar. Isso para mim foi o que mais assim me motivou a ter uma panela de arroz, porque eu admito que no começo do casamento eu sempre queimava arroz. Até hoje, se bobear, se eu fizer no fogo tradicional, eu vou queimar o arroz, porque eu boto o arroz para cozinhar e vou fazer milhares de coisas e sempre esqueço. Isso é um problema, né? Então, a panela de arroz já não tem essa preocupação. Eu coloco geralmente aqui primeiro o arroz para fazer, faço o arroz, deixo aqui e vou fazer outras coisas. Vou lavar uma louça, vou continuar fazendo outros acompanhamentos da minha comida e não vai queimar o meu arroz. Isso aqui já é maravilhoso. Durabilidade. Ela dura muito. Como eu falei, eu estou com ela há praticamente 3 anos aí. E ela está intacta, perfeita. A única coisinha que eu troquei foi o cabo.
mas eu acredito que foi mau uso meu, não sei, porque esse cabo não é natural de ficar ruim. Mas esse aqui não é o cabo original dela, eu coloquei outro cabo. Mas fora isso, ela está intacta, né? Perfeitinha. Ela tem esse espacinho aqui, ó, que quando você abre a panela, aí o vapor que tá aqui, ele escorre e fica todo nessa, como se fosse uma pingadeira, né? E quando ela tá cozinhando também, ela tem esse trequinho aqui, ó, que é justamente daqui que vai sair no vapor. Então, é como se você estivesse cozinhando o arroz com uma panela meia tampada. Sabe quando você cozinha e deixa a tampa meia fechada? Então, aqui, quando ela tá fechada, fica saindo um vaporzinho por esse buraco aqui e é muito quente. Então, não dá pra botar a mão. Tem até um aviso de alerta aqui que fica muito quente mesmo. Vou falar também sobre como eu limpo ela, como eu lavo, né? A panela é óbvio que eu lavo, né? Todas as vezes que eu vou cozinhar arroz, eu lavo a panela muito bem lavada. Eu uso a bucha normal, a bucha tradicional. Eu admito que eu não tenho aquele zelo de só usar a parte que não arranha. Eu vou usando normal, mas a minha panela continua antiaderente. Eu lavo ela com a bucha que eu lavo todas as louças e continua aqui antiaderente intacta. Por isso que eu falei, é muito resistente. Essa parte aqui, às vezes, escorre um arroz, eu lavo também. Geralmente eu faço assim, eu deixo ela fechada, lavo tudo aqui em volta, e quando eu vou enxaguar, eu boto assim na pia. E não deixo cair água aqui, nem aqui dentro. Mas ela também é muito fácil de limpar. Então agora vamos cozinhar esse arroz para você poder ver como que fica perfeito. Liguei aqui a minha panela, como vocês podem ver, ela tá no manter aquecido. Ou eu posso colocar já para ficar o quente. Como que eu faço esse arroz? Eu pego só a panela vazia, coloco aqui dentro e eu coloco para aquecer. Por que eu faço isso? Para evitar que o alho fique totalmente grudado. Primeiro que a sua panela ela precisa estar quente antes de colocar o óleo. É a mesma coisa se você fosse fazer num fogo tradicional. Você geralmente aquece a panela para depois colocar o óleo, depois colocar o tempero, não é? É a mesma coisa. Então eu ligo ela aqui, deixo fechada, boto ali para começar o cozimento, que ela vai começar a aquecer e aí a panela vai ficar bem quente. Enquanto isso, eu vou socar aqui 2 dentes de alho para poder temperar o meu arroz. Prontinho, com o meu alinho socado. Agora eu vou colocar óleo dentro da panela. Como eu falei, a panela ela precisa estar aquecida. Então eu vou olhar aqui. Ó, tá bem quentinha aqui dentro já. Aí eu vou colocar o óleo e vou acrescentar também o alho. Dou uma mexidinha. Fecho. Mantenho aqui o refogar novamente e deixo ali para o alho ficar bem douradinho. Eu separei aqui alguns ingredientes para fazer no vapor. Eu vou colocar aqui dentro do recipiente, eu vou colocar 2 ovos. Vou colocar também batata. E vou colocar também couve-flor, que eu amo no vapor, fica uma delícia. Prontinho, ó. Coloquei tudo aqui na cestinha. Quando eu terminar de refogar o arroz, eu vou colocar lá em cima, fecho. Depois vai ficar tudo cozidinho no vapor para acrescentar aí algo a mais na sua refeição. O alho agora tá bem douradinho e aí eu vou colocar o arroz, acrescentar o sal e a água. Eu vou cozinhar hoje 2 copinhos desse aqui de arroz. Então eu vou pegar aqui o arroz. Lembra sempre de colocar na medida. Vou colocar sal. Agora que vem uma parte muito importante. Eu coloquei 2 xícaras de arroz e significa que eu preciso colocar no número 2 no nível de água. Na panela tem várias linhas ali mostrando a quantidade de água que você deve colocar para cada quantidade de arroz, de copos de arroz que você colocou. É muito importante que você coloque a quantidade certa na linha, porque assim vai fazer com que o seu arroz não fique com falta de água, ou seja, ele não vai ficar duro, e nem com excesso de água, aquele arroz muito papado. Agora é só mexer bem para pegar todo esse alho que ficou embaixo.
Vou colocar aqui agora a cestinha com os meus legumes e os ovos. Vou colocar uma pitadinha de sal aqui em cima. Fecho. E aperto para cozinhar. Prontinho, então agora é só esperar o tempo do arroz cozinhar e a gente vai ter um arroz bem soltinho, bem gostoso, no ponto certo para a gente poder comer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do review dessa minha panela de arroz. Como eu falei, ela é muito útil para mim. Se você está procurando um eletrodoméstico, aí uma panela elétrica para fazer os seus cozimentos do seu arroz, ou até mesmo cozinhar outras coisas, porque ela pode. Você pode, por exemplo, cozinhar batatas, cozinhar aipim, cozinhar até mesmo um macarrão. Dá até mesmo para você, em um momento aí onde você só tem a panela, você consegue até mesmo cozinhar, fazer um refogado, um outro tipo de alimento, dá para fazer, porque afinal ela é uma panela elétrica, então a função dela é ser uma panela. Então ela é muito útil para você fazer outros alimentos também. É só você lembrar que se você precisa fazer algo como refogar, como deixar ali dourando algo, ela precisa estar fechada. Então, por exemplo, a única coisa que não dá para você fazer nela, eu não aconselho, não é que não dá, até dá, mas não aconselho é fazer fritura. Porque afinal, como ela é uma panela elétrica voltada para fazer arroz, ela não vai manter uma temperatura aí para você fritar batata, por exemplo. Ela vai sempre ali oscilando para manter aquela temperatura ali para cozinhar coisas. Então, ela dá para ser utilizada aí para fazer várias outras coisas. Se você assistiu até aqui, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi interessante para você, deixa um like e se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando aí os outros reviews que eu vou fazer, porque como eu falei, esse canal aqui é um canal onde eu falo sobre lar, eu falo sobre casa, coisas para deixar a sua casa mais prática, a sua organização mais prática, eu falo sobre cura da alma e também falo sobre vida com Deus. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Acesse o canal, veja as minhas playlists para você poder acompanhar os outros vídeos que eu já coloquei aqui. Tchau, tchau, até a próxima!